favor, me ajude. Eu preciso que você assista até o fim. É isso. Isso é tudo o que eu peço. Não sei o que fazer ou pra onde ir. Meu nome é Andrea e eu sou mãe solteira. Não digo isso como se fosse uma medalha de honra e estivesse esperando biscoitos, leite e flocos de neve com cobertura de chocolate, como a maioria das outras pessoas do meu círculo social faria. Eles querem seus tapinhas nas costas e reconhecimento. Eu só quero um pouco do seu tempo. Eu vejo a maternidade como um fardo. Necessário, sim, mas ainda assim, um fardo. O nome do meu filho é Jonas. Ele tem 11 anos. Jonas começou a 5ª série esse ano, como qualquer outra criança faria. Houve um pouco de ansiedade e muita emoção. Ele era um garoto despreocupado, cheio de vida e energia. Tudo isso mudou depois que ele conheceu Eduardo na terça-feira. Eduardo foi uma adição tardia à turma de Jonas, um estudante transferido de outra escola. A professora sentou Eduardo ao lado de Jonas. Quando eu fui buscar Jonas depois da aula na terça-feira, ele me disse que Eduardo era seu novo melhor amigo. Ele não estava agindo como ele mesmo. Ele estava pálido e suado. Medi a temperatura dele, mas ele não estava com febre. Perguntei sobre o dia dele e tudo o que ele me disse foi que Eduardo era seu novo melhor amigo. O Eduardo é o meu novo melhor amigo, mãe, dizia Jonas. Eu sei, filho, eu sei. Mal posso esperar para conhecê-lo. Mãe, o Eduardo é ótimo. Você deveria conhecer ele. Ele é meu novo melhor amigo, o melhor do mundo. Devemos ter tido essa mesma conversa 1000 vezes naquele dia. Quando coloquei Jonas na cama, ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ele colocou a mãozinha na frente do rosto e mexeu o dedo indicador, me dizendo para chegar mais perto. Me curvei sobre ele e ele colocou as mãos em cada lado da boca. O jeito infantil de contar um segredo, sabe? Bem, eu virei minha cabeça e ele sussurrou algo em meu ouvido que me arrepiou. Na época eu não sabia por que isso me arrepiou, mas foi assim que aconteceu. Ele sussurrou: "Você acredita em mim, né, mãe?" Sentei-me e olhei para ele. "Eu acredito em você sobre o quê, querido?" "Eduardo", ele disse. "Eduardo é meu melhor amigo." Balancei a cabeça e medi sua temperatura mais uma vez. Novamente, ele não estava febril. Fui para a cama, mas não consegui dormir naquela noite. Na quarta-feira, quando cheguei à escola para deixar Jonas, ele ficou com uma expressão muito estranha e me disse que não queria entrar. "Você está se sentindo doente?" Perguntei. "Não", ele disse. Ele estava mordendo o lábio inferior como uma pessoa louca. Isso era outra coisa que eu nunca o tinha visto fazer. "Não, eu preciso ir para a escola." Ele abriu a porta do carro e saiu. Nada de tchau, nada de eu te amo, nada. Ele subiu os degraus da frente da escola com a cabeça baixa. Soltei o freio e me virei para ir para o trabalho. Um garotinho estava parado bem na frente do meu carro. Mais 2 segundos e eu teria atropelado. O menino era pálido, com cabelos loiros quase brancos e olhos azuis brilhantes. Ele bateu 2 vezes no capô do meu carro. Acionou uma vez e subiu as escadas para a escola. Quando fui buscar Jonas depois da escola na quarta-feira, depois da aula na quarta-feira, ele parecia muito melhor. Ele estava um pouquinho mais pálido que o normal, mas parecia feliz. Ele me contou tudo sobre o seu dia. Ele me contou sobre dinossauros, música e matemática, e depois contou sobre o recreio. E então, depois da aula de matemática, tivemos o recreio. "Mãe, você nunca vai adivinhar o que eu fiz hoje no recreio." "Me conta", eu disse, sorrindo para mim mesma enquanto dirigia. Estava pensando em pique-pega, futebol ou algo assim. Todas as coisas que me lembro dos meninos fazendo no recreio, quando eu tinha aquela idade. Algo benigno, algo normal. Eu entrei para uma igreja. Eu fiz uma careta para isso. Uma igreja no recreio? Jonas assentiu. A igreja do Eduardo. Achei que devia ser algum tipo de jogo novo de faz de conta que as crianças estavam brincando. "Qual é a igreja do Eduardo?" perguntei. "Ué, é a igreja do Eduardo, mãe." Jonas riu, como se eu fosse a pessoa mais boba do mundo por fazer essa pergunta. "O que vocês fazem, sabe, como membros da igreja?" perguntei. "Ah, um monte de coisas, só que hoje a gente só ouviu o Eduardo falar.
Ele estava dizendo algumas palavras engraçadas e eu fiquei com sono e cochilei. Muitos de nós acabaram cochilando. Eu estacionei na garagem de casa e saímos. Foi só isso? Perguntei. As coisas pareciam estranhas, com certeza, mas as crianças não pareciam estar fazendo nada de errado. Eduardo também deu uns papéis pra gente, panfletos. Jonas pegou um pedaço de papel amassado e me entregou. Era um pedaço de papel pardo com 3 palavras escritas com marcador preto. Igreja do Eduardo. Novamente, estranho, mas nada de errado. Achei que os meninos estavam brincando de faz de conta. Eu estava errada. Quando fui buscar Jonas depois da escola ontem, percebi que algo estava muito errado com meu filho. Ele parecia em pânico e assustado. O que está acontecendo, querido? Eu perguntei, estendendo a mão para sentir a sua testa, sem febre de novo. Nós jogamos o jogo da alma hoje, ele disse. A cabeça de Jonas estava tremendo. Ele não conseguia ficar parado. Ele não olhava ao redor enquanto voltávamos para casa. O jogo da alma? Perguntei. Jonas apenas assentiu e continuou tentando olhar para todos os lugares ao mesmo tempo. Gotas de suor pontilhavam seu lábio superior. O que é o jogo da alma? Perguntei. Jonas balançou a cabeça negativamente e não disse nada. Jonas, o que é o jogo da alma? Eu perguntei de novo. Eu disse a ele que não queria, mas ele disse que não seria mais meu amigo se eu não jogasse. Quem não seria seu amigo? Onde é que estavam os professores? Jonas começou a respirar com mais dificuldade, mas ainda assim respondeu. Aconteceu na igreja, ele disse. Então, ele sussurrou. Professores não são permitidos na igreja. A igreja do Eduardo? Perguntei. Jonas assentiu e uma lágrima escorreu por sua bochecha. O que é o jogo da alma, Jonas? Eu sou sua mãe. Você me conta agora mesmo e eu cuido de tudo, tá bom? Eu disse. Eu não posso te dizer, mãe. Não posso. As regras são ruins. São muito ruins. E o Eduardo? Perguntei. O Eduardo vai me contar as regras se eu pedir? Não, Jonas gritou e quase me matou de susto. Não pergunta as regras. Por favor, não pergunta, mãe, por favor. Entrei na garagem, assustada e confusa. Promete, mãe. Promete, por favor, você tem que prometer. Jonas estava chorando agora, aterrorizado. Eu o peguei em meus braços e o embalei. Eu não o abraçava daquele jeito desde que ele estava no jardim de infância. Ele adormeceu em meus braços e eu o carreguei para dentro. Levei-o direto para o quarto e o preparei para dormir. Ele só precisa dormir, eu dizia a mim mesma. Tudo o que ele precisa é dormir. Coloquei-o na cama e jantei sozinha. Verifiquei-o por volta das 9 quando fui para a cama. Ele parecia estar dormindo bem, então decidi dormir. Acordei com ele gritando a plenos pulmões 18 minutos depois da meia-noite. Corri para o quarto dele, mas ele não estava na cama. Acendi a luz e Jonas saiu voando do armário como se algo o estivesse perseguindo. Ele agarrou minha perna e continuou gritando. Tentei acalmá-lo e perguntar o que havia de errado ao mesmo tempo. Ele não estava fazendo nenhum sentido. Ele continuou gritando sobre o tal jogo da alma. Ele estava impossível. Fiquei perguntando o que era isso, mas ele não quis me dizer. Tentei colocá-lo de volta na cama, mas ele também não quis saber disso. Finalmente, o levei para o meu quarto e ele dormiu na minha cama. Jonas caiu no sono. Eu estava deitada de lado, observando, acariciando seus cabelos, quando seus olhos se abriram e ele olhou diretamente nos meus. Eu vou te contar as regras depois da escola amanhã, senhora, ele disse. Então, ele fechou os olhos. O que estava acontecendo com meu filho? Na escuridão, olhei para o teto por um longo tempo, antes de rolar para o lado e olhar para o banheiro. Sabe quando você está prestes a dormir e às vezes sua perna chuta e te acorda? Ou você imagina que está caindo, ou que acabou de tropeçar em alguma coisa e acorda de repente? Isso aconteceu comigo ontem à noite. Só que continuei sendo arrancada do sono ao ver algo na porta do banheiro. Cada vez que meus olhos começavam a se fechar, eu via o contorno escuro de algo grande na porta e acordava de repente.
É claro que não haveria nada ali e eu começaria a adormecer novamente. O contorno apareceria mais uma vez na porta, mas estaria mais perto de mim, como se tivesse dado um passo de bebê. Isso aconteceu repetidamente até de manhã. Essa manhã, a caminho da escola, Jonas parecia fora de si, letárgico. Eu me senti da mesma forma. Eu estava ainda mais exausta. Pensei em perguntar a Jonas o que ele disse antes de adormecer, mas não consegui. Eu estava com medo de que isso o deixasse histérico novamente, então deixei pra lá. Eu o levei para a escola e ele não disse uma palavra o tempo todo. Ele estava agindo como um robô, apático, sem emoção. Recebi uma ligação logo depois de deixá-lo para voltar e buscá-lo de volta. Ele vomitou na aula. Quando o peguei, ele era o mesmo. Fiz várias perguntas a ele, mas ele apenas me deu grunhidos em resposta. O plano em casa era tirar a roupa suja e depois levá-lo ao médico. Ele não disse nada até chegarmos à garagem. "Eduardo, pode vir hoje?" ele perguntou. Ele olhou pelo para-brisa para a porta da garagem. "Você não está se sentindo bem, querido, e você realmente quer que ele venha?" perguntei. Eu queria conhecer esse garoto, mas não parecia que Jonas queria isso. Eu, no entanto, precisava chegar ao fundo das coisas. "Sim", disse Jonas. "Tudo bem", eu disse. "Você tem o número dos pais dele?" Ele já perguntou ao pai dele e ele disse que estava tudo bem. "Tá, mas a gente tem que esperar até que ele termine a aula. E eu ainda gostaria de conversar com os pais dele, tá?" "Ok." Jonas saiu do carro e entramos em casa. "Você tem o número deles?" eu perguntei enquanto fechava a porta. "Não", ele disse. Comecei a perguntar como eu deveria ligar para eles se não tivesse um número, mas alguém bateu na porta. Eu ainda estava parada ao lado dele. Abri a porta e, no degrau da frente, estava o garotinho pálido de olhos azuis e cabelo louro claro que quase atropelei na quarta-feira. Uma garotinha estava ao lado dele, com a mesma aparência. "Sim?" perguntei. "Oi, Drizzy", disse o garotinho. "O Jonas está em casa?" O garotinho, parado na minha varanda, não deveria saber esse apelido. Era meu apelido da faculdade, criado em uma noite de bebedeira entre amigas, Drizzy, abreviado de Andrea. "Não", eu disse. "Tudo bem", disse a garotinha. "Meu nome é Diana, e você já sabe o nome do meu irmão." "Eduardo", eu disse. A menina cobriu a boca e riu. Eduardo sorriu e encolheu os ombros. É realmente muito simples. Regra 1, não passe por espelhos no escuro. Regra 2, não deixe nenhuma porta aberta quando for dormir essa noite. Pergunte ao seu filho qual é a regra 3 e lembre-se, um rangido significa que você está ficando para trás. Um farfalhar significa que você quase perdeu. Quando as luzes se apagarem, espero que você não veja a sombra escura no canto da sala. Se der sorte, você não vai ouvir sua respiração enquanto seus olhos se fecham e você começa a adormecer. E se você ouvir um estrondo, bem, eu espero que você nunca ouça o estrondo. Eduardo se virou e foi embora com sua irmã. Olhei para os dois e balancei a cabeça. Eu não jogaria o jogo estúpido deles. Entrei em casa e encontrei Jonas sentado à mesa da cozinha, chorando. "O que foi, filho? O que tem de errado?" perguntei. Eu ouvi um estrondo", ele sussurrou. A minha boca ficou seca. "E quando o jogo termina?" perguntei. "Isso não acontece", ele sussurrou. "O jogo nunca acaba." Meu coração começou a bater mais rápido. "E qual é a terceira regra, Jonas?" Seu rosto caiu e ele respirou fundo. "A terceira regra é saber todas as 3 regras faz de você um jogador." O meu estômago gelou. "E o que acontece se você perder? Quando escurecer, você vai ouvir eles chegando. Eles gostam de avisar quando estão chegando perto." "Quem?" "Eduardo e a Diana", disse Jonas. "Eles vão estender a mão através dos espelhos ou abrir portas em ângulos impossíveis e arrastar você." "E como você vence o jogo?" perguntei. "Você vence
se contar as regras do jogo da alma para mais pessoas do que a pessoa que te contou. Como eu disse, sinto muito. Mas obrigado por ajudar. De verdade. Eu vou aproveitar minha nova liberdade e espero que você aproveite a sua noite. Diga a Eduardo e Diana que eu sinto muito.